Tinha um lugar maravilhoso, entre aspas, atrás da Santa Casa, perto do cemitério. Tinha lá uma confeitaria que era frequentada por jovens. E eu estava tinha terminado um namoro com um rapaz, estava meio tristinha, mas vamos curtir a vida. Chego lá e ele estava nessa lanchonete lá, nessa confeitaria. E eu olho, secando meu ex lá, e atrás da mesa do meu ex tinha um outro rapaz, que era o Afonso. E ele achava que eu estava olhando para ele, né? Então tudo bem, numa boa, sorriu, sorri. Aí eu lembro que eu fui no banheiro, ele passou por mim e disse assim, oi, oi, não sei o quê. E tinha um colega dele, que foi meu aluno, disse, tem um cara interessado em você. Eu falei, deixa quieto aí. E não sei como é que foi, por proximidade desse colega, começamos a namorar rapidamente, 4 meses de namoro, noivamos e casamos. Então a coisa foi meio rapidinha. São 62 anos de Foz do Iguaçu, né? E eu não vim diretamente do Rio Grande para cá. Eu vim de Toledo para Foz do Iguaçu. Nós viemos do Rio Grande do Sul, onde nós tínhamos uma vida muito boa, com casa, com telefone, água encanada, e luz elétrica, etc. Então viemos para Toledo morar na 11ª casa de Toledo. Calcule o estrago. E aí um dia meu pai chega lá e diz assim, nós vamos para Foz do Iguaçu. Minha mãe disse, quando? Hoje. Então era fogão a lenha, tirou o fogão a lenha com a chapa quente em cima do caminhão. Foi cachorro, foi galinha, foi tudo e viemos parar em Foz do Iguaçu. Eu sei que foi uma epopeia, essa viagem ainda doente as crianças, né? E eu lembro que eu tinha cabelo comprido, que era um horror, as tal das tranças, eu me abaixava e, ai mãe, não puxe meu cabelo, eu odiava aquelas fitas enormes, porque não dava para fazer muita arte, que aquilo lá caía, né? Então, bom era mesmo um cabelo que desse para voar, mas moça tinha que ter o cabelo comprido e coisa nada. Brincava muito de Tarzan, nas árvores e tudo, eu sou responsável pelo meu irmão ter quebrado o braço, né? Porque eu dizia para ele que eu era Tarzan e o que o Tarzan fizesse a Chita tinha que fazer, né? Ele era a Chita, né? Eu ia de um galho pro outro galho, vamos Chita, vamos! E a piazada da vizinhança junto, né? E numa dessas a Chita errou o galho, caiu e quebrou o braço, né? Aí desce Tarzan da árvore. Eu não, deixa meu pai chegar em casa, me dá guarita, porque senão não dava, né? Tinha poloneses, tinha alemães, mas tudo espalhado mais para as chácaras e coisa arada. No centro mesmo eram comerciantes. E pessoal bem antigo, bem simples assim, mas tudo gente boa. E o comércio aqui de madeiras era onde fluía dinheiro. E o comércio em si, aqui no centro da cidade, era umas lojas simples, né? E muita coisa de alimento, de coisa arada, vinha da Argentina. De vez em quando aparecia um senhor, ele era... Eu desconfio que ele era meio fugitivo, alguma coisa assim, mas ele era capachão do Getúlio Vargas. E como meu pai era presidente do PTB, então quando o Getúlio Vargas queria descansar e fugir, ninguém sabia, ele vinha no Poço Preto. E ele vinha avisar então que o chefe vinha caçar e pescar, e deixava o cavalo dele lá em casa, era uma égua morena. Meu Deus, a gente esperava o pai sair para o escritório e subia em cima da morena. Um dia a morena nos derrubou, por pouco não morremos. Eu sei que na esquina da minha casa, onde hoje eu acho que é uma sapataria, era uma sapataria também de um senhor, seu Oswaldo Sauer, mas ali era interessante, ali tinha aqueles pau de amarrar cavalo, igualzinho os filmes de faroeste. Então vinha o pessoal, botava, amarrava os cavalos lá e assim ia. Dia de chuva era um Deus nos acuda. A Avenida Brasil tinha a subida do Botafogo que ia para o batalhão,
e tinha subida para a catedral, que lá era a igreja. Tinha as pinturas maravilhosas, tinha um órgão que tinha um som lindíssimo, tinha o lugar de coral, que depois, mais tarde, eu participei do primeiro coral da cidade. Aqui em Foz do Iguaçu tinha só o Mitre e o São José. Eu estudei no Mitre. Mas interessante, já na minha época, com 5 anos, tinha jardim de infância. Professoras ótimas, inclusive a minha professora de jardim de infância veio a ser minha colega depois do magistério. Tinha um cinema, o tal do Balança Mas Não Cai, que era um prédio de madeira. E eu acho que quando ventava, de certo fazia alguns barulhinhos, porque nós já conhecemos ele velho. Tá? Depois é que fizeram o tal do Cinestar, aí já foi o cinema mais moderno, né? Do qual meu pai foi gerente do cinema. E aí quando eu comecei a ficar mocinha, bota os filhos para trabalhar e eu era porteira do cinema. Eu sei que Ben-Hur eu devo ter assistido umas 15 vezes. Rei dos Reis eu acho que assisti umas 10 vezes. Eu sei que Semana Santa, por exemplo, era até interessante, era um negócio diferente aqui em Foz do Iguaçu. Semana Santa não havia função nas casas de prostíbulo, né? Então descia todas as mocinhas para o cinema. Então tinha a parte de baixo e a parte de cima que era tipo de um... como nos teatros, umas frisas, assim, uma coisa. Então ali em cima iam as moças sérias e os milicos, os recos, os soldadinhos rasos também não podiam se misturar ao povo. Olha bem como é que era elitista essa cidade. A gente então saía do cinema, ia num bar da Dona Assunta lá, que era do lado do cinema, tomava guaraná, tomava um sorvete que era artesanal, e daí programa de índio, a gente descia até o porto para ver os barcos e coisa arada. E muita gente tomava banho de rio ali. Aí um domingo nós chegamos lá, estava um Tedel, um Deus nos acuda, 3 moças tinham se afogado. Foi uma tristeza, aí também acabou o programa de ver o Rio Paraná também. Era o cinema e os bailes, né? Então já tinha o Oeste Paraná Clube e depois tinha o tal do Gresf, que hoje é onde é o antigo aeroporto. Que a gente, como morava no centro, né? Centro entre aspas, mas hoje é o centro velho de Foz do Iguaçu. A gente ia para os bailes todo produzido e voltava com o sapatinho na mão, as meias rasgando tudo, porque o barro velho pegava fogo, né? Então eu me lembro de um carnaval que choveu cântaros e tinha goteira. Coisa boa, a gente pulava com aquele corpo suado, ia para baixo da goteira, dava uma refrescada e corria lança-perfume, mas não era para cheirar, era para dar susto. E quem cantava de boca aberta ganhava aquele montoeira de confete na boca, serpentina rolando solta. Tinha matinê infantil, tinha os bailes de adulto, tinha tudo. Festa religiosa era famosa as novenas de São João, que aí então toda noite tinha a missa e depois da missa cada dia era uma entidade que fazia a festa, as barraquinhas. Então tinha o dia do batalhão, tinha o dia da marinha, tinha o dia de não sei quem, não sei quanto. Era um espetáculo, as roupas tudo especial para novena, né? Tinha as procissões da Semana Santa, que eram um Deus nos acuda, que subia e descia aquela Avenida Brasil cantando e rezando, que era evento. E no batalhão tinha uma festa junina muito famosa, que até bem pouco tempo ainda tinha a festa junina do batalhão, que era ótima, e conjuntos bons. Eu me lembro que aqui veio o Cassino de Sevilha, veio um monte de orquestras boas e tudo, mas não era sempre, né? E o programa de domingo, às vezes, era pegar uma caminhonete, encher de gente e fazer piquenique nas cataratas, né? Eu sei que meu pai caçava bastante, ela fazia milanesa de carne de veado, que era a especialidade do negócio, ou então, de vez em quando, pescavam, aí fazia molinho de ovos de surubim, de dourado, então era especiarias, porque o pessoal aqui era churrasco, carne ensopada, polenta, feijão, arroz. E nós lá em casa era meio enjoado o negócio assim.
A gente era acostumado mais com coisas diferentes, né? Eu sei que minha mãe fazia umas tortas muito boas, então ela era convidada, porque a gente era muito simples, mas era convidada para as festas, entre aspas, das senhoras, né? Por causa das tortas dela. O comércio com o Paraguai era feito por Franco, e de barco, ou balsa. Tanto é que quando eu tinha 12 anos eu fui para Assunção, numa excursão de escola. Foi de balsa, foi de barco. Não, em Cidade de Leste não tinha nada. Aí com a vinda da ponte é que começou a ter um desenvolvimentozinho ali do lado onde agora é a Cidade de Leste, né? Passou a ter umas lojinhas de comércio e a cidade de Foz do Iguaçu começou a se desenvolver bastante também com a vinda da ponte. Olha, a ditadura militar no Brasil, em Foz do Iguaçu especificamente, foi muito bem sentida. Houve uma revolução, mas que revolução? Não vimos tiro, não vimos nada, não vimos, como é que eu vou dizer, trincheiras, nada disso. Desceu goela abaixo, assim. E todo mundo que veio, Costa Cavalcante, general, todo mundo que chegou aqui era da cúpula da ditadura militar, não era Costa Cavalcante tinha sido ministro do interior na época dos governos militares. Né? O batalhão está muito presente na cidade. Né? A prefeitura não tem eleição. E a cidade ficou 20 anos com o interventor. Nós não tínhamos eleições aqui. Nós engolíamos prefeitos. Assim, notícias, só vinham notícias que interessassem ao poder. Reclamações quase não se via, greves também não. E há um jornal na época aqui que vai, na fase da abertura, você mencionou, ele vai ser um jornal importante. Né? Ele vai divulgar tudo isso. O jornalista vai preso. O último jornalista, ou melhor, o último preso político da ditadura militar é de Foz do Iguaçu. É o jornalista Juvencio Mazzaroli. Né? Porque ele participava de um jornal, né? E esse jornal fazia oposição aos militares, claramente, no nosso tempo. Bom, eu mesmo fui ameaçada, né? Eu estava dando uma vez aula e comentando sobre a CLT, os direitos, os deveres dos trabalhadores. Poxa, mas é a Carta Magna do trabalhador. Eu fui recomendada, entre aspas, por um aluno que cuidado que eu não falasse, porque podia ser que houvesse alguma repreenda por parte de órgãos competentes com relação às minhas aulas. Falei, mas gente, não, a senhora está insuflando, colocando os trabalhadores contra os patrões. Falei, não, eu simplesmente estou orientando e mostrando o que é uma carta magna, que é a Constituição. Eu dava aula nessa época. Né? E na minha sala de aula tinha gente do SNI. Alguns eram alunos meus que eu conhecia. Né? E eles mesmos informaram, olha, não fala porque nós temos aí. Né? Eles eram da Marinha, do Exército, ou da Aeronáutica, mas da Marinha e Exército. Não fala porque nós estamos aqui para outra finalidade. Então, né? E havia alunos que provocavam. Né? Havia um aluno, que até hoje eu sei o nome dele, que numa aula de USPB, o senhor podia falar sobre a democracia brasileira? Ou não? À vontade. O Brasil é um país democrático? Sim, segundo a Constituição, no seu parágrafo e tal. E ironia, né? Ironia, porque tinha um cara do SNI dentro dessa sala. Então, claro, você vai ser besta de falar alguma coisa e você chamado. As pessoas aqui eram chamadas no batalhão para prestar depoimento. Eu tive um colega meu, professor, que foi lá, porque eles acharam que o cara falou aquelas coisas, né? E, claro, né, isso criava um estado de medo, de ressentimento das pessoas, acabavam desconfiando umas das outras, como ocorreu no Brasil inteiro. Né? Porque a censura tem esse malefício desgraçado, né? Depois de um certo tempo, todo mundo desconfia de todo mundo. Né? E aí o clima ficou um clima de terrorismo puro, né? Eu dei aula também no curso de
técnico em contabilidade, e tinha os alunos que eram eternos, assim, não, começava o ano, estavam lá eles, e terminava o ano, eles estavam lá, no ano seguinte eles estavam na mesma série, e eu disse, mas poxa, que história é essa? Eles não eram alunos, eles eram informantes. Poucos, mas e a gente, eles acham que a gente é sem memória, né? A gente sabe direitinho. A cidade, antes de Itaipu, se consistia mais era no centro, Vila Yolanda e as chácaras. Tanto é que esse lugar onde nós moramos aqui não existia. Isso aqui eram tudo chácaras. Vila A eram as fazendinhas. A gente não pode se esquecer que todo o projeto Itaipu, etc., é um projeto militar. O medo maior na cidade é que não houvesse mais espaço para gente. Aquele medo, porque de um dia para o outro, tudo se tornou caro e difícil aqui. Tudo. Em compensação, de um dia para o outro também começou a aparecer lojas e comércio e escola, isso e aquele outro. Você ia ao supermercado, de manhã tinha leite, de tarde já não tinha mais, não dava tempo de repor. Então isso foi um baque muito grande para a cidade, inclusive escola. Com tudo que Itaipu construiu 3 vilas, né? A Vila A, a Vila B e a Vila C. E ainda mais tinha o canteiro de obras, mas mesmo assim, hospital, nós tínhamos somente a Santa Casa, de repente apareceu, rapidamente eles tiveram que construir o Hospital Madeirinha, que hoje é o Costa Cavalcante, mas tudo era assim, barracões e coisa arada. Então houve um impacto grande e a cidade não estava preparada para isso. Foi contratado, né? Isso tudo foi contratado e feito a toque de caixa. Toque de caixa por quê? Porque o pessoal estava chegando e tinha que arrumar casa. Então constrói as casas, depois constrói as ruas, depois constrói o colégio, vai tudo assim. Né? E alguém pensou, como nós estamos na ditadura militar, e esse é um dado desse ponto importante, o modelo foi um modelo militar. Eles prepararam 3 tipos de cidades diferentes dentro de uma só. Que o pessoal da Vila C ficava mais restrito ao lado deles, vinham para a cidade só quando era muito necessário, né? As compras e coisa arada. A Vila B, os engenheiros, naquele cantinho deles, fizeram o clube deles, fizeram igreja para eles. A Vila A dos técnicos também formaram o Clube Floresta, para a diversão deles. Tinha centro de abastecimento, tinha Cobal, que depois a gente sentiu falta, porque foi uma coisa implantada para suprir, mas que tinha variedades de frutas e verduras que aqui na Foz do Iguaçu não tinha. A Itaipu assistiu algumas greves, dentro da Itaipu, um plano de ditadura militar. Foi abafadíssimo, né? O pessoal foi duramente perseguido. Perseguido no sentido expulso, demitidos, etc. Agora, o que eu quero chamar a atenção é outra história. O que a gente talvez saiba dessa questão. Havia um problema aqui muito grave. Com o enchimento do lago, o que fazer com os desapropriados? Quem são os desapropriados? São pequenos produtores rurais, que tinham na margem, onde hoje está o lago Itaipu, eles tinham as suas propriedades. Não se esquecendo que essa região que foi inundada era uma região de solo de alta fertilidade. Oposição à forma da desapropriação da Itaipu Nacional, cujo valor das terras era absolutamente irrisório, frente a todos os investimentos que esses agricultores tinham feito. O impasse chega a tal ponto, né, que esses agricultores vão ameaçar tomar o escritório de Itaipu em Foz do Iguaçu, a sede de Itaipu, e em Santa Helena. São contidos pela Polícia Militar com baioneta calada. O trevo de acesso de entrada da Itaipu aqui em Foz do Iguaçu, onde eles ficaram acampados por cerca de 3 meses e meio.
idem, lá em Santa Helena. E após uma briga violenta, discussão violenta, né? Finalmente a Itaipu cede. Era constrangedor, porque era uma luta no anglo-americano. Todos os dias eu passava de ônibus ao lado do acampamento. Né? E aí, eu me lembro bem, porque era inverno. Foi um inverno terrível, com chuva, uma sujeira desgraçada. As crianças imundas, aquela coisa terrível. Todos os ônibus que iam para vai passar exatamente no local para assistir toda a cena. Né? Provavelmente por esta pressão de televisão, nada, nem pensar no jornal, nem pensar, a não ser o nosso tempo. Né? E a única personagem, ou algumas personagens que se ligaram a esses grupos, inclusive de Foz do Iguaçu, teve gente que ajudou, dando roupa, comida, remédio, água. Por exemplo, a Prefeitura de Foz do Iguaçu não cedeu água. O prefeito de Medianeira, que era também nomeado na época, é que cedeu água. Na questão dos visitantes, para você visitar Itaipu, você tinha que deixar carteira de identidade. 24 horas ficava com eles, para que eles consultassem o SNI para ver se liberava ou não a entrada. Então, sempre, de um dia para o outro. Se é argentino, de jeito nenhum. Não liberava nem a cacete. Motivo: a rivalidade militar entre brasileiros e argentinos na época da ditadura. Eu tenho um irmão que é engenheiro, e ele estava em Ivaiporã. Então eu fui para Ivaiporã, interior aqui do Paraná, norte do Paraná. Mas aí ele tinha perdido emprego. Vamos para Foz do Iguaçu, vamos embora. Lá estão construindo hidrelétrica, ela deve ter emprego, estava numa situação meio difícil. Viemos. 1977. Quando cheguei aqui, a Itaipu estava começando a construção, estava uma bagunça desgraçada. Né? A cidade não tinha onde você morar. Tudo tomado. Hotel, casas de periferia, tudo. Né? Cada dia, praticamente, chegava um ônibus na Avenida Brasil, porque ali era a rodoviária antiga da cidade, de São Paulo, de peões de obra. Saltavam do ônibus, já pegavam o ônibus, a condução da Itaipu, das construtoras, e iam direto para o canteiro de obras. O recrutamento de pessoal era feito dentro da cidade, não era lá, ainda dentro da Itaipu, dentro do canteiro de obras. Isso aqui era um inferno. A construção da hidrelétrica de Itaipu trouxe gente do Brasil inteiro para cá. Né? Aqui não havia mão de obra, nem técnica, mão de obra técnica para poder fazer a construção da hidrelétrica. Quando você conhece, veio gente de cada lado do país e de fora. Né? Então, no colégio, do anglo-americano que servia a obra, estava todo mundo do mundo inteiro lá dentro. Havia uma elite na cidade, intelectual, econômica, né? Que de repente se viu desprestigiada completamente, né? Pela elite Itaipu. Quer dizer, entenda, né? Tecnicamente eles eram mais bem preparados. Né? Nós estamos na época da ditadura, né? Então o prefeito da cidade era um coronel do exército, nomeado pela Itaipu. Imagina que eles estão construindo a Avenida Paraná e a Avenida JK. Então aqui era um calor estupendo, né? Eu cheguei em outubro. Né? E o dia que estava ameaçando chuva, o vento vindo do Paraguai, a cidade ficava vermelha, por causa das escavações das duas avenidas. Né? E você ficava todo suado, completamente sujo, de terra. Né? Então, era assim que se vivia. Quando vai encher o lago, esse pessoal se viu fino, e conforme a água vai subindo, e os bichos? Aí fizeram uma propaganda, mas foram realmente catar os bichos. Embaixo do rolo foi isso, né? Cobra, não sei o quê, tudo foi pego, boiando já na água, nas galhos das árvores, porque conforme a água vai subindo, né? Tudo isso foi trazido, é a origem do que você tem hoje. Refúgio biológico, aqui no Bela Vista, na Vila C, né? Que foi o primeiro grande momento em que se faz esse trabalho. Terminada a hidrelétrica de Itaipu, não existe construção de grandes obras no Brasil, porque nós estamos na década de 80. Muitos foram embora, já tinham ido para o Iraque. Muitos vão embora porque acabou, e muitos permaneceram. Fazendo o quê? Pois é, aonde que essa mão de obra vai se alocar? Principalmente a mão de obra de qualificação mais baixa. E aí você tem um inchaço populacional de gente desqualificada.
que fazia pequenas passagens de mercadorias do Paraguai, lícitas, não, todas ilícitas, até droga. Né? E isso aparecia, digamos assim, como um meio de vida. Agora, você imagina, né, que o quanto isso possa render economicamente para o sustento de uma família. Então, a violência começa a existir. Como nós estamos vendo agora, muito mais fortemente, a partir desse momento. Ganhou em desenvolvimento, ganhou em progresso, ganhou em cultura e perdeu bastante da sua identidade, ganhou, entre aspas, criminalidade, que nós tínhamos, mas era uma cidade, não era uma cidade tão violenta como essa. O problema é que, pós o boom de Itaipu, o que aconteceu? Muita gente foi embora, mas muita gente ficou desempregada também. Na parte de escola, eu trabalhava no Núcleo Regional de Educação, no Departamento de Documentação Escolar, para transferências de alunos, não vinha assim, montes, vinha de carrinho de supermercado. Eram 30, 40 carrinhos que vinham assim, nós tínhamos que dar conta daquilo de um dia para o outro, porque o pessoal mudava e queria a sua documentação. Principalmente quem fez vestibular, uma coisa assim. Nesses meus 30 e tantos anos de Foz do Iguaçu, eu posso dizer a vocês o seguinte, que eu já sou de Foz do Iguaçu, porque a maior parte da minha vida eu vivi em Foz do Iguaçu já. A maior parte da minha vida eu tive a felicidade de viver com a Carmen. E a maior parte da minha vida eu tenho a felicidade de ter o Cacá como filho. Não é fácil, não é? E quando deu uma tal de enchente, eu cutuquei meu irmão. Lá em casa, o meu irmão era santo, o cão era eu mesmo, né? Minha mãe sempre dizia que ela preferia criar 30 meninos e nem mais uma menina, porque quem fazia arte maior, mas é que eu não era falsa, eu fazia arte e assumia. O meu irmão era daqueles que fazia arte e, ai, mãezinha querida, e coitado. Então eu cutuquei meu irmão e disse, é hoje, tem enchente, tá tudo boiando, deve ter muita bebida, coisa boa boiando. E a gente foi com as varinhas de pescar e falou para a mãe, nós vamos pescar. A gente pescava e como a minha mãe não gostava daquele tipo de peixe, a gente vendia para o sapateiro esse que tinha o pau de amarra cavalo, né? Vendia, não dava. E lá fomos nós. Gente do céu, veio asquetal boiando, nós tomamos asquetal, mas veio umas pincas e nós tomamos. E veio mais cerveja e nós tomamos, e nada da gente voltar para casa. A minha mãe foi procurar os dois bêbadozinhos deitados na frente, na beira do Arroio Monjô. Esse foi o, né? Uma enchente. Não foi tão grave assim, pode. Cada um tinha que ser animado. Porque isso aqui é uma Babilônia. É por isso que eu amo isso aqui.